Players, na paz? Hoje uma aulinha rápida sobre matemática básica do jogo. Sempre quando a gente for fazer um cálculo para descobrir se a gente deve pagar ou não uma mão, a gente tem que considerar dois pontos. O primeiro é o quanto a gente está investindo num pote, então seria o nosso investimento, quanto a gente está pagando para um pote total. E o segundo ponto é a nossa chance de ganhar. O quanto a nossa mão vai ganhar em frequência contra o range do vilão. Lá, você colocar um grupo de mãos do adversário. Porque a gente nunca vai colocar, ele sempre vai ter ais. Sempre vai ser um grupo de mãos. Então, é o nosso investimento com a nossa chance de ganhar. A gente vai comparar esses dois fatores. Se a sua chance de ganhar for maior do que o investimento, você vai dar call. Chance de ganhar tem que ser maior que o investimento para ser call. Então, aqui no bloco de notas, deixei anotado para vocês, a gente sempre vai ter que calcular o investimento e depois calcular a nossa chance de ganhar. Tem duas maneiras da gente fazer esse cálculo. No pré-flop é de um jeito e no pós-flop é de outro. Vamos focar primeiro aqui no pré-flop. Então, primeira coisa que a gente tem que calcular no pré-flop para decidir se a gente vai pagar uma mão ou não vai. Primeiro, o nosso call dividido por um pote total, para descobrir o nosso investimento. Então aqui no Ice 6, o jogador dá a win ali de 7 blinds aqui do cutoff, a gente vai fechar a ação, tem que descobrir se esse Ice 6 é call ou não. Bom, primeira coisa, qual que é o nosso investimento? A gente vai dar call aqui de 6 blinds, ele está dando a win de 7, a gente já pingou uma, então é mais 6 blinds. O pote tem 10, com o nosso call vai para 16, então é 6 para 16. Deu 37%. Esses 37%, se você olhar aqui na mesa do Poker Tracker, tá mostrando aqui, ó, 38. Então esse aqui é o cálculo do seu investimento. Lá na hora do jogo, você não vai ter isso aqui para te auxiliar. Você faz de cabeça rapidinho. Pô, eu tenho que pagar mais 6 para 16, dá ali quase 40%. Isso com a prática, vocês vão pegando os macetes, né, as manhas. Então agora vamos ver a nossa chance de ganhar. Se o Ice 6 tiver mais do que 38% contra o range dele, de ganhar, a gente vai dar call. Primeiro vamos colocar ali as mãos, que eu acho que o jogador dá win do cutoff, de 7 blinds. Qualquer Ice, qualquer 8 suited aqui, qualquer par, um Ice 8 mais... Broadways, acredito que isso aqui mais ou menos, sabe? Não vai passar muito disso. Então ali as Broadways, os 8 suiteds, os Eyes. Na verdade dá pra pôr quase todo o Eyes off aqui do cutoff, com 7 blinds. Então, ali mais ou menos 28% do range. Vou botar uns reis naipadinho aqui também. Um rei 9, acho que tá bom. Então botei ali um range de 30% dele, que ele tá dando a win. E a gente vai colocar o nosso Ice 6 off. O O aqui é de mão off. Vamos avaliar e a gente tem 45% arredondando. 45% da nossa chance de ganhar é maior do que o nosso investimento, que é 38%. Então, se a nossa chance de ganhar for maior que o investimento, a gente vai dar call. A sua chance de ganhar tem que ser maior que o investimento. Sempre. Aqui o rei 6, o jogador do botão dá a win aqui de 5 blinds aproximado. Vamos colocar o range dele. Vamos dizer que é todo Ice, todo rei suited, todo rei off. Eu tenho 5 blinds, né, do botão, os 8 suiteds, os 9 offs aqui, talvez dama 8, talvez mais ou menos isso aqui, 45% ali das mãos. A gente coloca o nosso rei 6 e avalia. Beleza. A nossa chance de ganhar é de 42%. Se a gente estiver investindo num pote menos que 42% do pote, a gente vai pagar com esse rei 6. E aqui, se a gente for ver quanto que a gente tem que pagar, a gente vai ter que pagar mais 3 blinds e meia, né? Ele deu a win de 4 e meio aqui e a gente já pingou uma. Então 3 blinds e meia para um pote que vai para 10. Dá 35%, mais ou menos. Então essa mão aqui também seria call. E para você descobrir quais são as piores mãos que você pagaria nessa situação, você vai colocando as mãos aqui até bater ali os 35. Então se o rei 6 entra com facilidade, vamos tentar o rei 2. Então rei 2, 38. Então qualquer rei off aqui seria call. Vamos ver qual dama off a gente poderia pagar. Dama 6 deu 36. Então dama 6 ali bateu certinho nos 35, 36. Começa a entrar de call dama 6. Vamos ver qual valete off entra. Valete 8. Vamos testar. Valete 8 deu 37 ali, então entra também. Vamos ver qual dama suited. Se entra o dama 6 suited, provavelmente vai entrar ali dama 2 suited mesmo. Bateu também. Dama 2 suited, deu 37, bateu. Se entra o valete 8 off, provavelmente vai entrar o valete 6 suited. Aí a gente entrou, bateu 38. Dá até um pouco mais. Vamos ver o valete 5. Mesma coisa. Valete 2, 36. Então o valete suited também entraria. E assim vai. Você vai testando todo Ice off, rei off, dama off, valete off, 10 off. E as suited também. Ice suited, rei suited, dama suited.
e assim você vai tirando o range do que você deveria pagar nessa situação. É muito importante que vocês aprendam a fazer esses cálculos de forma no braço mesmo, desse jeito que eu estou explicando. Porque quando vocês forem usar os softwares para estudar situações assim de all-in ou fold, se você deve pagar um all-in ou não, você vai entender qual que é a lógica por trás do programa, da onde que ele tira que tal mão é lucrativa e qual mão não é. É baseado no range, então é baseado em dois fatores, o quanto você está investindo num pote e a sua chance de ganhar. A sua chance de ganhar é diretamente a sua mão contra as mãos dele, ou as suas mãos contra as mãos dele. Então é sempre pensando nisso, a sua chance de ganhar, que é range contra range, e o seu investimento, que é o quanto você está pagando por um pote total. Rei 9 suited, o jogador aqui deu limp do TG, a gente pune com 3 blinds, e acabo tomando um all-in atravessado aqui do botão, de 15 blinds mais ou menos. Então vamos lá, primeiro, qual que é o nosso investimento aqui? A gente vai ter que pagar mais 11 blinds para um pote que vai para 33. Então qual que é o investimento disso? 1/3. Aqui na calculadora está dizendo que deu 35%. Eu fazendo aqui de cabeça cheguei no 33, mas aqui deu 35. É pouquinha a diferença, 2% ali. O mais importante é você saber a lógica por trás disso e conseguir aplicar ali de forma constante no seu grind. Vamos ver se contra as mãos dele o Rei 9 suited tem esses 35%. Se tiver 35 ou mais, a gente vai dar call com o Rei 9. Então vamos dizer aqui que ele está dando um win aqui com As suited, com As 8 mais, um parzinho de 5 mais, umas Broadways aqui. Vamos dizer que mais ou menos isso aqui. Na verdade eu acredito que ele vai mandar até isso, então eu vou colocar o range que eu acredito assim. E botei o Rei 9 suited. A gente vai avaliar e vai ver que a gente tem 39, quase 40%. Bem acima dos 35. Então o Rei 9 suited entraria como call. Então é isso. Vamos ficar atento a essas situações, a gente tem que estar calculando. Aí você avalia o showdown também. Pô, ele deu all-in com o Rei 8, então é um range mais amplo. Aí você bota ali o range comparado ao Rei 8. Você acha que o jogador está mandando mais forte que isso? Não, só o Rei 10. Coloca lá o range mais forte, um range mais tight. E compara se o Rei 9 suited entraria. Então isso vai depender de quem é o vilão. Dependendo do perfil do vilão, vai mudar o range, né? Um jogador mais agressivo vai mandar mais mãos, o jogador mais passivo vai foldar mais. Então, contra um jogador mais passivo, não teria esse Rei 8 suited. Então, o Rei 9 suited acabou entrando de call porque ele tem o Rei 8 suited no range. Toda mão que tiver a mesma frequência, a mesma porcentagem de chance de ganhar com investimento, você pode optar mais foldar, porque não vai fazer muito sentido você querer aqui pagar 11 blinds para nem ganhar e nem perder dinheiro, sabe? Se colocar numa variância desnecessária, sendo que você não está fazendo dinheiro nesse pote. Agora vamos para a última mão aqui, que é uma situação de pós-flop. Então a gente sobe, bate flush draw, a gente dá check e o jogador aposta aqui meio pote. No pós-flop, do investimento sempre vai ser a mesma coisa. A gente vai pegar o nosso call e vai dividir pelo pote total, tá? Só a chance de ganhar que vai mudar um pouquinho. Então vamos fazer o nosso investimento primeiro. Aqui a gente vai ter que pagar 3 para um pote que vai para 12 ali, né? Mais 3 blinds para um pote que vai para 12, 13, então dá 25% do investimento. Tá mostrando aqui, 25%. Então, qualquer mão que tenha mais do que 25% de ganhar contra as mãos dele, a gente vai dar call. Aqui, como é um draw, a gente nem precisa calcular contra as mãos dele. É só calcular as nossas cartas que ajudam a gente a formar nosso jogo e ver se bate maior que o investimento. Como assim? Então, no pós-flop, a nossa chance de ganhar, a gente vai calcular as cartas que ajudam a gente a formar o nosso jogo. Que cartas aqui ajudaria a gente? Uma carta de copas, para a gente formar um flush. O flush aqui, toda mão, ela vai ter 13 cartas do mesmo naipe. Então, vai ter 13 cartas de copas, 13 de espadas, 13 de ouros e 13 de paus. Aqui, como eu tenho 2 na mão e tenho 2 no flop, então 13 menos essas 4, que já tá aqui comigo e no bordo, vão dar 9 cartas. Então são 9 cartas de copas que me ajudam a formar meu jogo. Toda vez que você quiser ver só uma carta, ou seja, do flop pro turn ou do turn pro river, você vai multiplicar as suas cartas por 2. Então se eu tenho ali 9 cartas de flush para me ajudar vezes 2, eu tenho 18% de acertar meu turn. Agora, e para eu acertar até o river, somando o turn e o river, você vai multiplicar por 4. Como assim para ver duas cartas? Vamos dizer que o jogador é muito passivo, ele beta flop check turn, aí você consegue pagar flop e ver turn river, ou ele deu all-in no flop aqui de 3 blinds, por exemplo. Aí, como não tem mais turn, só você vai pagar e a mão vai rodar turn river, você também multiplica por 4. Então aqui 9 cartas de copas vezes 4 dão 36. Então você tem 1/3 das vezes você vai acertar seu flush draw até o river. Isso vocês vão entendendo com o macete de tanto calcular também. Vamos supor que aqui o valete e o 9 sejam cartas boas para mim também, além do flush draw. Então o que a gente tem que calcular? As 9 cartas de copas
e mais os noves e os valetes. Quantos noves e quantos valetes existem no baralho? 4 de cada, né? Como tem um de cada um aqui na minha mão, eu vou tirar os 2 de copas. Vão ter outros 3 valetes e outros 3 cartas 9 pra gente. Então vamos lá. Então são 9 cartas de copas, mais 3 valetes e 3 noves. São mais 6 cartas. Então mais 6 dão 15. 15 cartas para eu ver o turn vezes 2, eu tenho 30% de acertar minha mão no turn. Até o river você vai ter uma mão favorita, né? São 15 vezes 4, 60%. Então isso é uma conta rápida. Tá? Não vai ser exatamente preciso esse 60%, mas na prática isso vai te ajudar bastante, para você não ter que fazer o cálculo exato, só para você ter uma noção do quanto você está investindo e do qual a sua chance de ganhar. É isso que você precisa ter a noção. Então aqui a gente viu que se a gente considerar só o flush draw, teria 18% ali no turn. E se considerar o valete 9, a gente vai ter 30%. Porque aí a gente ganha mais 6 cartas para acertar ali um top pair no turn. Sempre a gente vai se basear no quanto a gente está investindo e na nossa chance de ganhar, tá? A gente, para tirar o nosso investimento, é sempre a mesma coisa. No pré-flop, no flop, turn e river. Quanto a gente está pagando para um pote total lá. O pote mais o você dando call. Para quanto ele vai. Pegou isso, você descobriu seu investimento. Depois você pega a sua mão e coloca o range do jogador, que mãos ele está dando ao win. Você tem a sua chance de ganhar. Se a sua chance de ganhar for maior que o investimento, você vai dar call. É isso. E no pós-flop, mesma coisa do investimento. Você vai colocar o quanto você está pagando para um pote total, dividido por um pote total. Assim você vai tirar o investimento. E para tirar a sua chance de ganhar, você vai contar as cartas que te ajudam no turn ou river. E daí você vai multiplicar por 2, se você quiser ver do flop para o turn ou do turn para o river. Ou multiplicar por 4, caso aconteça uma situação que você está no flop, você sabe que você vai ver muito river. Você vai jogar até o turn e river. Aí você multiplica por 4. Então lá um flush draw, 9 cartas vezes 4, 36. Eu tenho 36% de acertar minha mão até o river, o meu flush draw. Qualquer investimento que você faça menor do que 36%, você vai dar call, porque o seu flush vai acertar 36%. Sua chance de ganhar é maior do que o seu investimento. Assim você pode dar call. Fiquem atentos a esses cálculos, façam muito esses cálculos de quando você fecha a ação e chegou para você em um all-in. Calcula sua mão contra o range de all-in do adversário e calcula quanto você está investindo, compara isso. Se sua chance de ganhar for maior do que o investimento, você vai dar call. Calcula bastante isso para quando vocês subirem de nível, já tiver com o jogo afiado, for jogar mais caro e começar a ter acesso a softwares pagos de estudo, profissionais e tudo, você vai entender a lógica do programa. Então é muito importante que vocês aprendam a fazer esse cálculo no braço mesmo, a ter a noção de como são as frequências ali, para depois vocês terem domínio melhor sobre os programas. Fechou, players?